Olá amigos, vamos à nossa videonade de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 20 de abril. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, parte de baixo desse vídeo. Só clicar no botão inscreva-se e deixar o sino das notificações devidamente ativado. Aproveite ao máximo todo o conteúdo existente no canal, totalmente gratuito, e principalmente a parte de aprendizado existente aqui dentro do canal. Na análise de hoje, lembrando só que amanhã, feriado nacional, então bolsa fechada, voltaremos na quinta-feira, dia 22. Na análise de hoje vou falar sobre o Ibov, mini índice, mini dólar, depois PTR4, Vale 3, SBFG3, Multi 3, Gol 4, MGLU 3, BBAS 3, CSNA 3, CEMIG 4 e VEG 3 serão os ativos que eu vou comentar nesta análise. Começando pelo Ibovespa, dia de queda no Ibov, queda de 0,7% basicamente, ainda está dentro do leilão de fechamento, então isso aqui pode alterar um pouco. Apontando para uma correção aí um pouco maior, temos aí todo um movimento de subida. Isso dá a tendência mudou? Não, não mudou a tendência. A tendência do gráfico diário continua sendo de alta. O movimento do gráfico diário que é de baixa. A tendência é de alta, ou seja, chance de poder ter um movimento de baixa e depois retomar aqui um novo movimento de subida para romper essa máxima. Seria o caminho mais provável. Mas nesse momento, qual o suporte mais importante depois de ter voltado um pouquinho para baixo da região ali dos 120.355 pontos? É vir para casa. O suporte mais relevante tem aqui a média no meio do caminho, 119 mil pontos basicamente, e depois disso, região dos 118.400 pontos, que é esse outro patamar aqui, são os suportes mais próximos para o índice Bovespa. O que realmente começa a trazer um sinal mais negativo é ver o Ibov perdendo a mínima da semana passada, que está localizado aqui em 117.660, e voltar para baixo da média lá do gráfico semanal, que está em 116.845. Então, por enquanto, ainda dentro de um processo de correção que seria, na minha opinião, algo natural, que é algo natural dentro da atual tendência de alta de curto prazo. Seguindo para os futuros, e lembre-se de deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja agora, seja no decorrer dela, e se ela for também útil na parte de aprendizado. Seguindo aqui para agora falando dos futuros, gráfico de 60 minutos, temos uma queda que tentou ir lá para cima, parou em cima daquela região ali, ou seja, passou a gerar sinalizações de baixa abaixo desse patamar, então foco em venda. Vem para baixo de dois níveis de suporte, por enquanto não está conseguindo voltar para cima, ou seja, já para quinta-feira. Um retorno do preço para cima dessa região aqui, que seria um retorno do preço para cima no patamar de 120.710, 700 arredondando, para cima de 120.700, fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos acima desse patamar, fica mais para se trabalhar na ponta compradora de day trade no mini índice. Abriu caindo, manteve-se aqui dentro de um movimento de queda, topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica mais para se trabalhar na ponta vendedora, ficando atento no suporte ali que começa no 120 e 160, mas principalmente por volta dos 120 mil pontos, suporte um pouco mais relevante para o mini índice aqui nesse tempo gráfico. Seguindo para o dólar, no dia de hoje o dólar está apresentando aqui uma alta de 0,2%, pode alterar ainda, tem a última hora de pregão, tá? Já entrou aqui na última hora de pregão. No gráfico diário tem essa zona de suporte aqui, então dois pregões que testam, está se sustentando acima. Como já tem um movimento longo para baixo e também testou outra região aqui de suporte, a mínima de hoje, 5.506. É um nível de suporte ali na faixa dos 5.500, 5.505, zona importante. É uma região em torno de 5.500. Quando falo região, tem aí um pouco mais para cima, porque se eu pegar as máximas aqui para trás, fundo aqui, várias mínimas sendo testadas, então aqui é um nível de suporte onde bateu. Eu comentei hoje no giro de abertura, comentei no giro dos futuros, desculpe, que fica aqui dentro do aplicativo DV Invest, e falei também no radar do mercado pela manhã, essa região importante, bateu aqui, gerou o sinal de alta no gráfico de 60 ou de 30 minutos, foco em buscar a operação na ponta compradora, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, buscando a operação de compra. E continua dessa forma. Sinalizações de alta no gráfico de 10, igual está acontecendo aqui, ou no gráfico de 5 minutos, fica mais para buscar a operação na ponta compradora. Mas para o próximo pregão, já pensando no próximo pregão, dá para ver um nível aqui de resistência, abriu subindo,
passou aí a gerar fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima da região pelo menos de 5.563 e melhor ainda acima de 5.572, foco em compra de day trade, a favor desse atual movimento de subida. Só olharia para buscar a operação de venda se abrir caindo e trabalhar com topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dos 5.551,5. Então seria inicialmente essa estratégia, logicamente, dependendo da abertura do próximo pregão, do pregão de quinta-feira, eu sempre faço ali das 9 para as 10 horas da manhã, dentro do aplicativo aqui DV Invest, eu faço um giro dos futuros entre as 9 e as 10, falando justamente do mini índice, mini dólar e das possibilidades de operações de compra ou de venda de day trade nesses dois ativos. Seguindo para as ações, PTR4 pregão de hoje, queda de 1,65%. Fechamento do pregão de hoje está vindo aqui para a faixa ali dos 23,88. Perdeu completamente aqui a expectativa de subida? Ainda não. O fechamento ainda permanecendo ali para cima dos 23,83, principalmente 23,78. Enfim, ainda o viés é para cima. Gerou o sinal de alta no G60? Gerou. Quem entrou comprando aqui pelo gráfico 60 minutos, estaria dentro da operação, não teria saído ainda. Stop aqui embaixo. Veio aqui para cima, tentou subir, se perder essa mínima seria um sinal de saída, mas ser tão próximo de deixar o stop aqui embaixo. Mas de maneira geral, Petro, a expectativa seria, depois desse candle de baixo, de um grande candle de alto, candle de baixo, a expectativa seria para cima. Vamos ver se o mercado confirma isso na segunda-feira. Se não confirmar, já começa a trazer um sinal um pouco mais negativo em relação a essa subida. E principalmente olhando para o semanal. Como vai ser importante no gráfico semanal terminar, tem mais dois pregões para terminar a semana. Terminar a semana para cima dessa região dos 23,83, melhor ainda se for para cima dos R$24, número redondo. E lembrando, para quem está comprado, eu ainda trabalharia com stop. Para quem está comprado no swing trade, trabalharia com stop lá embaixo, lá nos 22,76. Aí depois do terceiro pregão, que aí seria do pregão de quinta-feira, que eu faria algum reposicionamento de stop. Aquele stop que eu comentei ali, um pouco abaixo da mínima G60, é para quem entrou pelo gráfico 60 minutos. Vale 3, dia de hoje, queda mais acentuada de 1,42%. Queda acentuada comparando que o ativo vinha caindo aí, né, recentemente. Mas enfim, já gerou um sinal de saída para quem estava comprado, seja aqui nesse perda de mínima, seja aqui nessa perda de mínima no pregão de hoje. E traz nova oportunidade de compra, se vier um pouquinho mais para baixo, gerar um sinal de alta mais interessante. Ou seja, de entrada mais distante possível dessa região aqui de topo, fica mais para compra. A tendência continua sendo uma tendência aqui de alta, de topos e fundos ascendentes. E aqui nessa região, fundo ascendente, foco em compra de swing trade em cima dessa ação, ou seja, desde o patamar de 105,32 a 104,50, foco maior em olhar para formas de entrada no swing trade a favor da tendência de alta de curto prazo. Próximas ações, SBFG3, tivemos alguns encerramentos hoje, SBFG3 que o stop foi reposicionado aqui para baixo, encerramento dessa posição, caiu aí 3,47%, encerramento desta operação de compra que a gente tinha, então passando os dados de encerramento, um ganho parcial de 4,62% e isso representou um crescimento de 0,43% no capital total depois desta operação. Outra operação encerrada foi de Multi3. A Multi3 encerrou a posição que eu coloquei o stop abaixo da mínima do seu último pregão. Então a ação foi lá, oscilou abaixo, mas terminou fechando acima da média. Está continuando aí acima da média a Multi3. Então, encerrou nossa posição, stop parcial dessa operação, colocando aqui na tela para vocês o resultado dessa operação da Multi3. A perda aqui da Multi3 foi de 0,71% e isso representou menos 0,1% do capital total, essa operação da Multi3. Ou seja, próximo ali do 0 a 0, um stop parcial dessa operação. Outro ativo que encerramos a posição foi Gol4. A operação encerrada no dia de hoje foi uma compra aberta ontem, tentando pegar aqui um movimento de subida, a favor de um fundo ali, inclusive acima das médias, acima de nível de suporte. A ação foi lá, gerou sinal de fundo, fechou até bem o pregão de ontem, deixando ali uma sombra superior, mas hoje foi lá, veio forte para baixo. Eu alterei até durante o radar do mercado o stop dessa operação para baixo da mínima aqui, dessa mínima aqui, que estava em 22,51, coloquei o stop em 22,49, um stop parcial, porque inclusive pelo gráfico semanal isso representaria a perda da mínima da semana passada.
E na minha opinião, na minha leitura, seria algo mais negativo que poderia acontecer para a compra que eu abri no pregão de ontem. Então, optei por sair dessa posição dessa forma. Então, o stop foi acionado. E colocando os dados aqui de encerramento dessa posição comprada da Gol, encerramento com perda de 2,51%, isso representou 0,25%, é um stop parcial. O stop cheio geralmente é um stop de 0,5%. Então, foi um stop metade do que é o stop inicial da operação, 0,25% sobre o capital total. Ou seja, se você tem 100 mil reais e você coloca nesse ativo de acordo com o que foi aqui alocado, 10 mil reais, significa dizer que você vai perder no máximo 500 reais, 0,5% sobre os 100 mil. E se perdeu 0,25%, significa dizer que você, dos 10 mil que você colocou, você perdeu 250, esses 250 reais significa 0,25% em cima dos 100 mil reais. Só para ficar aí um pouco mais claro, né? O que é essa questão do quanto alocar na operação, quanto é a perda na operação, 250 reais sobre 10 mil, 2,5%. E em cima dos 100 mil, 0,25%, seguindo a questão da gestão de risco, quanto alocar por operação de acordo com a volatilidade de cada papel. O próximo ativo, vou falar aqui agora de MGLU3, seguimos na ponta compradora. A ação aqui ainda está dentro do leilão de fechamento, leilão apontando lá para os R$ 21,60. Pregão de hoje queda de 0,42%, não tem nenhuma mudança a ser feita num primeiro momento. Algo que eu vou avaliar logicamente o próximo pregão, ou seja, está gerando aqui um sinal de alta. Se tentou subir, não conseguiu e perdeu isso aqui, para mim já começa a aumentar a chance de ter algo mais para baixo. E eu posso antecipar a saída fazendo stop parcial. Que é essa ideia dessa operação, tá? Essa ideia da operação de entrar aqui logo numa região de fechamento de queda, ou seja, um pregão de queda, já entrar comprando, é de se ter um stop na volatilidade, se der errado, que o stop seja geralmente mais curto do que o stop cheio da operação. Mas se também ela começar a andar a partir daqui, tem uma boa relação risco-retorno na operação. Já tem algumas operações acontecendo nesse sentido e sendo interessantes. Mas lembrando que isso aqui é algo que só vou fazer uma avaliação mais detalhada. Toda vez eu avalio, mas fechou aqui com queda de 0,23%. Lembrando que nosso preço de entrada na MGLU3 é na faixa de 21,65. Ela fechou em 21,60. Dalton, continua válida para conta? Continua válida. Qualquer alteração de stop, lembrando, você vai ser comunicado aí no seu celular, no seu desktop ou no seu navegador pelo aplicativo DV Invest. E lembrando que esse tipo de operação eu vou avaliando, lógico, no decorrer dela, fazendo possíveis ajustes, mas a ideia é que daqui a 6 meses avalie com mais carinho, vendo todos os resultados, faz sentido, não faz sentido, mas a tendência é que faça, porque eu já tinha feito alguns testes aí no histórico. Vamos lá falar agora de Banco do Brasil, BBS3, pregão de hoje bom, alta de 1,62%, tentando mudar o contexto que por enquanto está fraco para subir, mas enfim, não gerou para quem estava comprado possibilidade de trabalhar aqui com o stop aqui abaixo da mínima já do pregão de segunda e hoje com o pregão aqui abaixo dessa mínima aqui, abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, quem está comprado no swing trade podendo colocar o stop em 29,62. A ação está dentro de uma tendência indefinida de curto prazo, pelo gráfico diário dá para observar dois fundos no mesmo nível. Esse movimento de subida está sendo o mais fraco de todos, ou seja, esse aqui foi mais rápido, ou seja, subiu mais em menos tempo, esse aqui está subindo menos em mais tempo, então está mais fraco por enquanto. Mas o papel gerou um sinal de fundo lá no gráfico semanal, um fundo ascendente, ainda dentro de um contexto de indefinição também pelo gráfico semanal. E dentro do que está acontecendo aqui, por enquanto não voltar para baixo desse patamar aqui, para quem está comprado, ficar atento nessa região aqui de resistência. Olha a quantidade de topos nesse patamar, região importante que me chama mais atenção para buscar compra justamente acima dessa região aqui, fundo ascendente, pivô de alta, para cima da região ali em torno dos R$ 30,70. Então ficar de olho nesses R$ 30,70 em BBS3. E para quem está comprado pelo gráfico semanal, pensando ali no curto a médio prazo, pode trabalhar com stop abaixo dos R$ 29,00, abaixo do fundo que foi montado, da mínima do fundo. Então colocando ali nos R$ 28,99. CSNA3 foi ativo que foi mais voltado lá aqui dentro do meu perfil no Instagram. Se você tem aí o meu perfil no Instagram, @dvinvest, segue lá. Se você tem Instagram, na realidade, segue lá meu perfil no Instagram, @dvinvest. Você pode ver que tem lá a votação, qual é o ativo que era para ser analisado hoje, CSNA3, GBR4, pelo menos até o momento que eu olhei ali, CSNA3 estava
ganhando essa votação. Ativo que gerou um movimento muito longo de subida, e que isso aumenta gradativamente a chance de ter uma correção. Para quem trabalhou com stop de proteção aqui de lucro, na perda dessa mínima foi acionado lá no pregão da sexta-feira. E aí subiu, nossa, não deveria ter saído. Aí de novo perdeu essa mínima, perdeu essa aqui, saído numa posição comprada. Para abrir uma nova compra aqui a favor da tendência de alta de curto, médio e longo prazo, eu ficaria atento nos próximos pregões em ter uma correção um pouquinho maior para abrir uma compra de fundo ascendente ou de outra forma em cima desse papel. Alguma sinalização de alta em cima desse ativo. Mas para curto prazo, gerou sinal de saída. Para médio e longo prazo, não girou. Está dentro de uma tendência de alta no gráfico semanal, está dentro de uma tendência de alta no gráfico mensal. Se for conduzir aqui em stop automático para proteger o lucro da operação pelo gráfico semanal, trabalhar com stop abaixo da mínima da última semana, ou seja, aqui abaixo. Aí lá na próxima segunda, coloca o stop abaixo da mínima desta semana aqui, que está nesse momento em 46,06. Lembrando que nós temos mais 2 pregões para terminar essa semana. Então isso pode alterar. CEMIG 4, bom pregão para CEMIG 4 hoje, alta forte de 3,85%. O ativo sai aqui dessa lateralização, gera ali a confirmação da sua tendência de alta de curto prazo, caminhando aqui, dando um zoom menos, ó, já vindo inclusive para cá, ó, superando essa região de antigo fundo, e é legal que ela permaneça acima desse patamar e até desse aqui também. De maneira geral, retorno do preço desse papel no decorrer aí dos próximos pregões, gráfico de 60 minutos, recuou, gerou sinal de fundo, foco em compra de swing trade, ou seja, num G60 uma operação mais curta, geralmente de um pregão para o outro, e no gráfico diário tentando ficar mais tempo aí posicionado nessa ação. Para quem já está comprado no ativo, o stop pode ficar abaixo da mínima de hoje em R$ 12,96. Por quê? Porque é o candle que rompe essa parte, confirma aqui esse rompimento, fecha acima desse patamar aqui, enfim, pode trabalhar abaixo da mínima desse candle, o stop da operação aí de swing trade. Para quem está comprado pelo gráfico semanal, pivôzinho de alta que foi gerado aqui, a possibilidade de stop, de posicionamento de stop fica em 12,73, abaixo da mínima desta semana. A partir da outra segunda é o ponto mais interessante de se posicionar o stop. E VEG3, que fez o contrário, teve um pregão muito ruim, queda forte de 2,55%, terceiro consecutivo de queda mais acentuada, 1,6%, 1,62% e hoje mais forte ainda. E com isso a VEG3 ela anulou a tendência de alta de curto prazo. Para quem estava comprado já no swing trade, gerou sinal de saída aqui quando perdeu essa mínima, já tinha 3 pregões aqui subindo. Gerou sinal de saída aqui para quem entrou comprando rompimento e botou o stop abaixo da mínima do candle de força. E quem botou o stop mais longo ainda abaixo da mínima do fundo anterior, também gerou sinal de saída no pregão de hoje, ou seja, não tem um sinal de entrada. Para quem estava comprado também pelo gráfico semanal, naquela questão, vou comprar aqui, quem lembra há mais tempo, a única forma que eu vejo para se buscar algum tipo de entrada em VEG3 seria pelo gráfico semanal, superação dessa máxima, com stop aqui, e aí conduzindo 1, 2, 3, aí pega o stop que estava aqui embaixo, joga para cá e tenta evoluir para últimas mínimas ascendentes, então, ou seja, o stop ficaria em R$ 14,70 e foi acionado basicamente agora, quando perdeu a mínima R$ 14,70, é aqui, ó, quando perdeu essa mínima aqui. Então acionou a saída no pregão de hoje da compra, tanto pelo gráfico semanal quanto pelo gráfico diário, tendência indefinida, mas apontando com viés de baixa nesse momento, e principalmente considerando que VEG3 tem um aspecto aqui de correção, de poder ter uma correção um pouquinho maior no preço ou no tempo. Então não vejo oportunidade de imediato de compra após essa queda da VEG3 não. É isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Agradeço por acompanhar, prestigiar aqui meu trabalho diariamente. Tenha um excelente feriado. Voltamos a nos encontrar na quinta-feira. Um grande abraço para você.